Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui, dei um tempo porque eu estava atrás desses mestres que não são fáceis de encontrar. Então hoje nós estamos aqui para o podcast Músico que Investe, para aquela série ainda Mestres da Minha Jornada Musical. Ano passado, 2025, e entrando agora em 2026, eu inteiro 26 anos de carreira musical. Ainda sou até um bebê perto de quem nós vamos conversar aqui, porque 40 e poucos anos foi só de contrabaixo, só de contrabaixo. Hoje eu tenho aqui comigo um cara que foi muito importante para esses 26 anos da minha jornada musical. É um cara assim que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração. E eu trouxe hoje ele aqui porque eu não podia deixar de trazer nessa série Mestres da Minha Jornada Musical. E o nome dele é Wilson Bez. E aí, Wilson Bez, tudo bom? Tudo bem. E aí, cara, legal, grande é só no tamanho. Cara, é um prazer ter você hoje aqui. Na verdade, eu improvisei. Todos os meus podcasts tinham sido por internet. E hoje eu improvisei, hoje eu trouxe ele na minha casa, montei um cenário rápido, porque eu não podia deixar de trazer esse grande professor, grande músico, produtor musical, que inclusive muitos dessa geração não conhecem, certo? Então é um prazer, Wilson, ter você aqui e falar um pouco dessa pequena história que eu tive com você e acompanhei você um pouco de longe depois. O que você tem para falar para nós aí? eu quero agradecer ao estar aqui, né, no seu canal, né, mostrando um pouco do trabalho das estradas, né? Sim, eu que agradeço, tá, Wilson? Eu que agradeço grandemente a tua presença aqui no canal, nessa série que eu tenho chamado Mestre da Minha Jornada Musical. Deixa eu falar para você. Eu lembro na época da Banda Riego. Banda Riego, é isso que eu vou falar agora. Olha só, o Wilson, eu encontrei e conheci o Wilson Bez. Se escreve Wilson, né? Mas a gente chama de Wilson. Wilson Bez. Quando eu tinha 17 anos, em 2022. Nesse tempo aí, nós já tínhamos uma diferença de 20 anos, porque nesse tempo o Wilson tinha 37 anos. Hoje você tem quantos anos, Wilson? 60. 60 anos. E eu tenho 60 anos. Você tem? Nossa diferença é mais ou menos de 20 anos. Não é 63 não, Wilson? 62, para falar a verdade. Porque é 20 anos de diferença. Porque eu tinha 17, ele tinha 37 anos, mais ou menos, né? E eu conheci ele. E ele entrou na Banda Riego. Eu lembro que eu estava no início do instrumento, do contrabaixo, que foi um instrumento assim que me fascinou, que eu tocava violão, eu aprendi a tocar violão. Depois fui para guitarra, não desenvolvi aquela guitarra. Foi quando eu conheci o contrabaixo. Nesse processo eu fui entrando aos troncos e barrancos, e eu entrei meio parecido com a sua história, Wilson. Só que diferente de você, conforme a gente for conversando aqui, a gente vai falar o que aconteceu na minha vida, qual foi a diferença da sua para a minha, certo? Então eu conheci o Wilson em 2022 na Banda Riego. 2002, 2022 já passou, né? 2002, eu tô falando de quando eu tinha 17 anos. Então eu conheci o Wilson e eu praticamente larguei o baixo para que ele tocasse. Inventei de dar uma de vocalista nesse tempo, lembra? Fui cantar, larguei o baixo com o maior prazer, porque o Wilson já tocava muito. Eu era o bebezinho, tava começando, enrolava, fazia os outros passar muita raiva. Certo? Mas eu vou deixar isso para contar depois, porque eu quero saber um pouquinho aqui do nosso convidado hoje. E eu quero fazer umas perguntas para ele aqui, ó. Vamos lá. Wilson, como é que começa a tua história com a música? Conta aí um pouco pra gente, tá? Porque isso já é desde criança. Criança. Quantos anos, mais ou menos? Eu tinha na faixa de 9. 9 anos. A minha prima tinha ganhado um piano de presente. E tu sabe como é criança. Sim. Quando tem um monte de criança, vai pra cima pra ver o que Sim, tá com certeza. Né? É. E eu vi aquela monte toda de criança lá. Aí eu disse, e fui, eu tava no meio. Eles eram do Pautal, né? Aí, segura e tal, já todo, né? E eu fiquei olhando ali. Aí, foi que foram indo, tal, quando chega na minha vez, aí o menino quer tocar, viu? Mas aí eu não sei nem pra onde que vai, né? E aí tu... Aí
Não, é só olhar na partitura aqui, tá, o número aqui e tal, e já vai fazendo aqui. Aí botei a partitura lá e fui tocando. Então, a, a melodia de uma música era parecida com uma outra, né? Então, eu digo, eu comigo, né? Eu digo, aqui dá para tocar essa música aqui. E puxei uma música do Roberto Carlos. Lembra qual a música, Wilson? Eu não estou bem lembrado, não. Aí eu sei que eu puxei lá no piano, né? Aí os meninos ficaram, ei, mas essa aí não está na partitura, não. Tu puxou a melodia. Sim, Um solo, na verdade. sim. Aí aqui não está na partitura, não. Aí eles falaram, como é que tu tocou aqui? Eu disse, é por causa da melodia, que uma parece com a outra e tá ali. Aí os meninos disseram, ah, tu tem vocação. Deixa eu te falar, Wilson, mas na tua casa, assim, quando tu foi crescendo, teu pai, teve alguém na família, algum músico, alguma coisa ou não? Tem. Tem. Mas tu chegou a presenciar, a vivenciar isso? Não. A maioria da minha família, no Nordeste, que são músicos, né? Você nasceu aqui mesmo, Wilson? Não, nasci no Amazonas, aí fui trabalhar em Pará. Moramos 4 anos e vim pra cá. Aí os seus parentes, seus pais que são do Ceará. É. Minha mãe, no caso, era amazonense. Seu pai, no caso, que era do Ceará. Era cearense. Então lá tem muitos músicos. Uns é sanfoneiro, outros tocam pandeiro, outros tocam flauta, e são vários instrumentos. Seu pai tocava alguma Não coisa? cheguei a conhecer. Mas seu pai chegou a tocar alguma coisa? Meu pai tocava violão, toca gaita de boca. E Ele ainda é vivo, Wilson? é, Ah, então ele toca gaita e toca violão. é, Mas nada profissional, mais amador, é, tipo músico de autodidata. isso. E Você pela também é autodidata, né, Wilson? Sim. Você praticamente aprendeu a tocar assim só, ouvindo as coisas, tirando, vendo os outros tocar, né? pela parte da minha mãe também, tinha o meu avô, era músico. Tinha muitos que eram músicos, aí faleceram, Sim. músicos muito bons. Mas experiência vendo os outros tocar, ou sei lá, como por exemplo, hoje existe muitas crianças dentro da igreja, tem banda e estão vivenciando aquilo. Você chegou a vivenciar isso, seja na noite ou em algum lugar tocando? Não. O teu primeiro contato com o instrumento foi esse piano pequeno. Aí, como foi que aconteceu? Aí a minha prima lá, depois que passou, aí eu sempre ia treinar, né? Lá na casa dela, lá tal. Aí foi que aconteceu um acidente com ela. Aí foi fatal, né? Falecer, Chegou a falecer. falecer, né? E o piano ficou lá. Aí só que eu não peguei mais o piano. Né? Depois de muito tempo, aí a minha mãe, assim, aquelas coisas que a Papai Noel, né? Sim, sim. Que o Papai Noel trouxe o presente e tal, né? Sim. E eu dormindo do pai. Aí quando acordei, foi o menino me chamou, Wilson, Papai Noel veio trazer teu presente aqui. Cara. Aí acordei, eu fui ver, era um piano. Que era da sua prima. Não, a minha mãe tinha comprado um piano, mas assim, comprou por comprar, não sabia que eu. Um piano digital, desses pequenos. Como mesmo? Sim. Eita, essa daqui vai ter que ficar. Ai, viu? Essa daqui não era pra coisa, não. Ó. Ei, viu? Toma! Eita, Wilson, vai ser muita palhaçada, né? Vai lá, Wilson. Pois sim, então, aí eu peguei. O piano, no caso, que você fala, era o teclado. Não, piano mesmo. Piano. Só que. No formato pequeno, pois é, pequenininho, de criança, tipo, né? É isso. Aquele da Hermes. Da criança mesmo, né? Entendi. É como se fosse um brinquedo. Mas como você como se fosse um brinquedo. Aí eu peguei, tirei o piano. Tinha as partituras, tudo já pra fazer. Aí, só. Eu já tocava muitas músicas. Entendeu? E eu comecei a tocar no piano. Aí a mamãe lá da cozinha ouviu. Aí chamou o papai. Tu para vender o negócio. Aí o papai veio, né? Eu disse, olha, eu comprei isso aqui achando assim que fosse só um brinquedinho. Aí ele disse, mas ele já está tocando. Né?
esse menino vai ser músico, vai ser. Entendeu? E fiquei praticando. Entendeu? E aí depois, Wilson? Aí, e fui desenvolvendo. Foi desenvolvendo? Né? Quando tu pega assim hoje, consegue fazer algumas brincadeirinhas ainda no piano ainda? Pô, eu parei também. Porque a gente fala que é o solozinho, né? Na verdade, você tocava mais as melodias, né? É. E como ele era pequeno, aí eu tocava só com a mão, né? Pois é, fazia as melodias, é isso que eu tô falando, fazia as melodias. Aí eu já estava com uns 4 anos, já na praticando. Aí eu pegava, eu andava na rua, aí eu ouvia a música, eu chegava em casa e já praticava lá e já tocava. Então a gente criava um irmão, ele era deficiente, né? Sim. Ele criança, e ele ficava deitado no chão, assim, aí ele ficava com o pé dele para cima, e o piano estava assim, né, numa mesinha, e o pé dele foi bateu no piano, e o piano veio embaixo e quebrou. Acabou com o sonho do Wilson. Pô, aí quebrou. E daí, Wilson? Aí dali eu passei muito tempo sem pegar nada, nem nenhum instrumento, nada. Né? Aí foi que quando eu estava com uns 14 anos, mais ou menos, aí tinha um vizinho que morava do lado, aliás, em frente, né? Em frente de casa. Sim. Então lá, eles tinham uma banda. Sim. E eu sempre ia ver os ensaios. E esse vizinho, ele desenrolava um pouquinho, usava sempre uns instrumentos, né? Aí quando foi um dia, ele, na bicicleta, sentado na garupa da bicicleta, parar, e ele era esquerdo. Aí eu vi ele com o violão deitado, né? E solando, até lembro hoje a música do Roberto Carlos. No caso, o violão deitado, né? É até um estilo, né? Tem gente que toca assim hoje, ele né? Ele botava na perna aqui, né? Tocava que nem o teclado, fica em cima de uma estante, mas no caso ele botava na perna. Aí ele na garupa da bicicleta ali, né? E tocando eu daria a minha vida. Fazendo solo. Isso, fazendo solo no violão. E ele usava o polegar. Fazia o solo com o polegar. E eu cheguei perto dele. Aí fui olhando e tal. Mas no caso ele fazia onde ele fazia o solo. Isso. Ele apertava normal, mas por cima, que nem teclado. Não, tudo com o polegar. O polegar aqui e o polegar aqui também. Com o polegar também. E solando. Só com o polegar. Ah, entendi. Da mão esquerda. Sim. E eu vendo aquilo ali, aí eu. Rapaz, ele toca tudo, né? Daquele jeito, né? Aí ele chegou pra mim e disse: Tu quer tocar? Eu disse: Não, isso aqui eu não sei nem pra que vai. Aí disse: Não, mas qualquer coisa eu te dou um toque aqui. Mas assim, tá, eu fui. Aí ele fez, né? A mesma música, né? Sim. Aí peguei tudinho, bacana, né? Aí depois já veio, como eu falei do piano, né? Sim. A melodia se parece, né? Sim. Aí já veio uma do Fernando Mendes. Que é Vento que balança as palhas do roqueiro. Aí eu comecei a solar a música do Fernando Mendes. Aí ele pegou e disse: Rapaz, tu já tá tocando essa música aí do Fernando Mendes. Eu nem peguei ainda. E como é que tu já pegou? Não é por causa da melodia, que uma parece com a outra e tal. Aí ele disse: Rapaz, incrível. Tu vai me passar. E eu já passei para ele. Né? E dali, naquele escolar, eu ia lá, Deus, ele saiu, e vem quando pegava o violão, esse instrumento, né? Sim. Aí foi que tinha um outro vizinho, aí a mãe dele comprou um violão para ele. Né? E ele não sabia afinar o instrumento. Tocava, mas só que não sabia afinar. Não sabia afinar. Isso era o meu problema também. Quando eu aprendi a tocar, eu não sabia afinar. Ficava dependendo dos outros. Aí ele pediu para me levar o violão para afinar, né? Aí fui, né? E quando eu estava andando com o violão, a mamãe viu, eu estava andando com o violão, e disse: Menino, quando tu vai com esse violão, vou levar ali pro menino afinar aqui. E diga esse violão, diga do que tem ali do lado. Não, tá um pouquinho esse violão. Pode quebrar, não, pode. Ah, tá. Naquele tempo o medo era esse das nossas mães, né? Isso. Aí eu digo: Não, mãe, a mãe dele chegou agora da loja. O violão, eu vou sair. E ele não sabe afinar e pediu para levar ali. Aí ela pegou e disse: Tu já toca, é? Ela já viu já o piano, né? Sim. Eu digo: Eu vou pegando, né? Parece que toca aí. Eu digo: Não, mas tá desafinado, vou ter que levar ali para ficar.
Ela vai lá. Aí leva pra final e depois tu vem aqui, aí tu toca pra mim. Aí fui lá, levei, a final, aí eu vim com o violão. Aí ela pediu, aí eu comecei a tocar as músicas já do Roberto Carlos, coisa tudo. Mas aí ela pegou, ela disse, não tem jeito não, não tem dor pra música mesmo. E no outro dia ela foi na loja, comprou um violão, comprou os métodos para me estudar. E Mas no caso, método mesmo. Isso. Não era revistinha com música, não. Não. Era método mesmo. Lembra qual é o nome? Era Fernando Azevedo. Aí, então, e me botou ali, quando tem o palácio, né? Sim. O mercado cultural, sim. Né? A praça lá, tal. Sim, sim. Naquela subidinha até da Uni, que antigamente era uma academia, sim. Ali era o Ipiranga, a danceteria. Sim, sim. Lá tinha a banda que tocava, né? E tinha um professor que dava aula de música lá. Ela me botou para estudar lá. Entendeu? Aí, então, aí ela me botou para estudar, né? Aí estudei. Aí o professor, ele conhecia mais a base. Mas, tipo, batida, né? Então, no caso aqui, nós já vamos entrar na segunda. Então, qual foi a tua formação e influência? Já falou. Tua mãe comprou um violão, comprou os métodos e te colocou para estudar com um professor, assim, também autodidata, um músico que aprendeu, que não tinha didática, tipo, não tinha formação, né, tudo mais. E aí? Aí foi que eu, estudando lá, aí peguei a base, eu já fazia o solo, né? Aí juntei uma com a outra, né? Aí comecei a ser convidado para fazer apresentações. Tipo, colégio, apresentação de escola, aí eu ia lá, tocava um pouquinho, fazia aqueles fundos musical, né? Sim. Aí fui me desenvolvendo, né? Aí foi que eu fui trabalhar profissionalmente. Eu era de menor na época ainda, né? Eu tinha o quê? Eu tava com 16 anos. 16 anos. E então, quando tu começou a tocar mesmo profissionalmente nos palcos, tu tinha 16 anos? Não, 18. 18 anos. Isso. Aí foi que eu fui trabalhar com a banda de forró, né? Qual era a banda, Wilson? Era os 5 do Nordeste. Os 5 do Nordeste. Já existiu os Cobras do Forró nesse tempo? Sim, já existia. Era os 5 do Nordeste. Os 5 do Nordeste. Aí você tocava violão lá? Aí eu comecei com guitarra. Aí... Calanguetu. Sim, aí comecei a fazer os forró lá e tal, tudo. E naquele tempo, tinha aquele chorinho. Tinha aqueles violão de 7 cordas, fazendo aquelas baixarias, sim, né? Sim. Fazia aquelas baixarias. Só que o dono da banda, ele me botava como se vira nos 30, praticamente, né? Sim. Uma hora ele me botava na guitarra, outra hora botava no triângulo, outra hora botava nos arrumba, entendeu? Sim. E o violão e ficava trocando instrumento. Era o Severino. Aí daí foi que ele pegou tocando a baixaria do violão, ele achou que eu tocava contrabaixo, né? Sim. Eu já estava mais ou menos com um ano. Bom, gente, aqui é interessante porque aqui, cara, é muito engraçado. Eu conversando com o Wilson, eu nunca conversei com ele, mas a minha vida parece muito com ele. Eu vou falar onde que divergiu um pouco, né? Onde que divergiu, e isso é até interessante para os músicos novos que estão começando. Aí, a partir daqui, o Wilson vai ter o contato com o contrabaixo. Ele começa com um piano pequenininho, digital, de brinquedo ali, que só dá para fazer um solinho. Perde esse piano, depois começa a aprender com os violões dos outros, dos vizinhos, até o dia que a mãe vê e compra um violão para ele, compra método, investe nele, lembra? Investe nele, se esse menino vai ser músico. Investe nele, bota ele numa aula, compra método, compra violão. E aí ele entra, e aí ele vai conhecer o contrabaixo. E aí nós vamos conversar um pouco, que é justamente aqui, ó. Quais foram os músicos ou o baixo que mais influenciaram sua maneira de tocar? Então, mesmo que não seja um baixista influenciando, mas foi alguém que te influenciou a pegar o baixo. Né? Como era o nome dele? O Orlando Babão. Eu quero mandar um grande abraço para ele, que foi com ele que eu aprendi muitas coisas. Orlando Babão, aí, ó. Ele está em Ji-Paraná. Olha aí, ó, Orlando Babão. Um abraço do Wilson Bez para você, porque ele aprendeu muita coisa. Você foi um mestre da jornada musical do Wilson. E aí, continua, Wilson. Aí o contato que tu teve com o baixo. Aí foi que eu fui passar para o contrabaixo.
O dono da banda achava que eu tocava contrabaixo, mas eu nunca peguei no instrumento. Fui pegar no dia da festa. Ele fechou a festa, contando que eu tocasse o contrabaixo, achando que eu tocava contrabaixo, né? Sim. E, então, eu agradeço muito o Orlando Pavão, que ele que me deu mais dicas. E meio que te empurrou, te vira, né? Ó, isso aqui é interessante, porque isso aqui vai dar até corte. Né? Corte para pequenos. Pra gente botar aí no canal. Porque, olha só, cara, a importância do pai investir no filho. Eu falo pai de uma maneira geral, que no caso foi a mãe do Wilson. Ela viu a habilidade dele, viu que ele tinha uma característica para ser um músico, ele tinha facilidade, e ela pega, compra um instrumento para ele, compra um violão e compra os métodos. E não só isso, cara, isso aqui é fantástico. Você pai, você mãe, isso aqui é fantástico. Se você quer que seu filho aprenda, não coloque ele primeiro. Lógico, o Wilson mostrou essa aptidão, mostrou essa vontade de querer aprender. Mas a mãe dele falou assim, cara, esse menino vai ser músico, ele tem facilidade. Ela foi lá, comprou um violão, comprou método e ainda botou ele para estudar música. Isso é muito importante. Pai, apoie seu filho, invista no seu filho. Tá? Porque muitas das vezes, porque músico não dá dinheiro, música não dá dinheiro, a gente sempre pensa nesse sentido, né? E a gente esquece que a música, ela vem de muito tempo e sempre alguém ou quer ouvir ela ou quer aprender ela, a tocar, a cantar, a fazer qualquer coisa. Então, isso aqui é muito importante. Mas então, ele contratou uma festa. Fechou uma festa, né? Contando que eu ia conseguir. Consegui tocar o contrabaixo. Por quê? Porque ele viu tu nos bordões do violão, que é muito usado nos chorinhos. O violão faz muito bordão, né? Geralmente o pessoal usa até o 7 cordas. Chegou a tocar o 7 cordas? Não. Tocava mesmo de 6. Mas hoje a galera já usava naquele tempo, mas era mais comum usar o 6, era muito difícil ter alguém que tocava o 7 cordas, principalmente para esse lado daqui, né? Então ele tocava chorinho, com os bordões, com o violão de 6 cordas. E aí, Wilson? Continua. Pois sim. E ele fechou a festa, né? E eu até falei para ele aqui, eu não vou garantir, porque não conheço o instrumento, né? Não sei a afinação dele, não sei nada ainda. Tudo que o músico aprendia nesse tempo, gente, era explorando. Não tinha YouTube, não tinha vídeo, não tinha nada. O músico aprendia as coisas explorando, né? Na verdade, ó, hoje a gente sabe que a afinação do baixo, tal, se você tá aprendendo, vai lá no YouTube, tem alguém que te fala, um vídeo, alguma coisa, né? Mas naquele tempo, a gente, cara, como é que é a afinação desse instrumento? Como é que... Então, e muito parecido, porque se usava mais o contrabaixo 4 cordas, né, Wilson? Naquele tempo. Então, a afinação do baixo 4 cordas ele é muito parecido com a do violão a partir da terceira corda para cima, que é a Sol, a Ré, a Lá e a Mi. São as 4 cordas. Elas só são mais graves, mais baixo, né? Quando a gente fala mais grave, ela é mais baixo. Então, mas é a mesma corda do violão. Sol, Ré, Lá, Mi. Tá? E aí, mas só que o Wilson não sabia. Não sabia. Aí, então, a banda não ensaiava. Não tinha aqueles ensaios para fazer os entrosamentos, né? Então, ele, tipo assim, aconteceu o aniversário da família dele, digamos, né? Aí, vamos lá fazer um ensaio ali no aniversário de fulano. Ali já era praticamente tocando no Vera, né? Mas fazia um ensaio ali. Sim. Aí fomos tocar no aniversário dos parentes dele, aí, quando terminou lá... O ensaio já era festa. No caso já era festa, né? Aí acabou a festa e tal. Aí ele me chamou, né? Aí ele disse, Deus, tu toca contrabaixo? Eu disse, não sei, não. Não sei nem pra onde que vai, não sei nem que instrumento que é. Ele disse, tu não toca contrabaixo? Eu disse, não. Ele disse, rapaz, depois eu vi tu tocando violão, eu achei que tu era um baixista de primeiro, né? Aí eu digo, e pra quando é essa festa? Pra amanhã. Isso era um aniversário, que ele já estava lá para fazer um ensaio tocando, que era para uma festa mesmo do Vera no outro dia. Isso aí ia ter uma festa mesmo. No outro dia. Essa era uma festa mais ou menos, mas a festa que eles iam tocar era no outro dia. Era no outro dia. E ele não tocava baixo, só tocava violão. Aí ele disse, porque eu fechei a festa ali e não achei outro e vai ser tu mesmo. E ele é que te botava a bomba, triângulo, violão, guitarra. Aí disse, agora tu vai tocar baixo. E eu falei, não vou garantir, não.
não vou te garantir que vou fazer, não, porque sem conhecer o instrumento, sem saber afinação, sem saber nada, né? Aí ele disse, Tibi. Isso era meia-noite. Aí fui para casa, aí foi que o colega meu que tocava cavaquinho lá, né, que era o vizinho que morava na frente, né? Que te deu as primeiras dicas do violão. Aí ele pegou e disse, rapaz, tem o Orlando Babão. Dica não, né? Porque tu já tocava. Na verdade, tu foi pegando algumas coisas a mais, né? Isso. Aí ele pegou e disse, tem o Orlando Babão, que ele pode te dar umas dicas. Aí o Orlando Babão, ele desenrolava. Tá, mas espera aí. É porque a gente falou do Orlando que tu mandou teu abraço, foi pra ele, né? Sim. Mas eu tô falando da banda. Quem que era o dono da banda que botava tu pra ser o Severino? O Ademar. Ah, é Ademar. Então presta atenção. O Ademar era que chamou ele pra tocar. Como é o nome dessa banda? Era os 5 do Nordeste. Os 5 do Nordeste. Isso. E aí ele botava os vírus pra tocar triângulo, botava os vírus pra tocar zabumba, violão, guitarra. E nesse dia ele inventou, agora tu vai aprender a tocar baixo. Agora que eu entendi que a gente mandou o Orlando Babão, pra você que o Orlando Babão que era o dono da banda. Não, era o Ademar. Ademar. E esse Orlando Babão é com quem o Wilson vai pegar a dica. Sim. Tá entendendo? Era indicação, cara, fala pro fulano, fala pro ciclano. Era assim que a gente aprendia no tempo. Não tinha professor, né? Os professores é quem já tocava mais ou menos, tinha mais ou menos a base. Então o Orlando, ele já tinha muita experiência. Tanto cavaquinho, violão, o instrumento que jogava. Ele era multi-instrumentista. Aí, então ele... na carreira eu aprendi muitas coisas com ele. Já o chorinho, o violão, ele passou. Que ele tocava cavaco, ele fazia chorinho, passou os bordão. Passou a manhã dos bordão. E só que ele trabalhava na prefeitura e ele saía de manhã cedo. Entendeu? Aí no dia que tu ia falar com ele saiu cedo para trabalhar. E chegava só à noite. E tu ligou para ele, Wilson? Não, porque naquele tempo até o telefone era complicado, né? A orelha era de ficha. Isso. E nós era vizinhos, né? Ah, tá. Então, no caso, ele morava aqui. Agora ele tá morando em Paraná, que você falou. Mas antes ele morava aqui. Ah, tá, entendi. Aí, então, ele trabalhava, né, na prefeitura. E aí esse colega meu, que era vizinho, que tinha uma bandinha lá, tá, né, que eu ia fazer ensaio, dizia assim, rapaz, o único jeito é ele, né? Eu digo, mas só que amanhã ele vai trabalhar. E só vai chegar à noite. Ele sai cedo, né? Ele se postou mais cedinho lá pra ver. Aí fui, já de manhã cedo, eu nem dormi direito, preocupado, né? E a cabeça vai a mim. Sim, né? sim. E eu fui de manhã cedinho, cheguei lá, ele já tinha ido pro serviço. Aí conversei com a mulher dele, aí ela disse, sabe, eu não posso fazer nada porque só vai chegar à noite, vai ter que ir atrás de outro. Eu não conheci. As pessoas tocavam. Sim. E nesse tempo era até difícil, né? Tinha uns que tocavam e não queriam dar dica. Às vezes tu não sabia afinar violão, tu ia afinar na casa de um cara não queria afinar. Eu passei por isso, nesse tempo era difícil. Era difícil demais. Então, aí eu preocupado, né? Eu digo, rapaz, agora como é que eu vou fazer à noite, né? Já tem que tocar à noite, né? Quem que vai me dar os toques, né? Até o Orlando Babão chegar, para me passar os toques aqui, não vai ter como. Sim. Aí foi que ela passou o recado para ele pegou e foi lá em casa. Que hora mais ou menos? À noite da festa? 8 horas da noite. A festa era meia-noite? Era 10 horas. Ele chegou 8 e a festa era 10? Sim. Tinha 2 horas. Aí curso intensivo de 2 horas. 9, 10, era 10 horas a festa? Um curso intensivo de 2 horas. Aí ele pegou e disse, tu foi lá em casa? Eu digo, fui. Eu digo, rapaz, eu tô na ferreira aí que eu vou tocar daqui a pouco e não quer que eu toque contrabaixo e eu não sei nem pra onde que vai, não sei nem que instrumento que é, não sei afinação, não sei nada. E é 10 horas que eu tenho que tocar. Aí ele disse, rapaz, o Ademar é doido, como é que ele fecha umas coisas assim, né? Aí ele disse, mas não tem mistério não. Aí ele disse, ó, da corda do violão da terceira pra cima, vai usando os bordão. Só que o baixo ele é diferente, porque ele é casado com a bateria. Sim. O pedal da bateria. Aí ele foi me passando terça, fazendo a relevada, tudo, né? Ainda mais pra tocar forró, né? Mas isso aí eu não peguei no instrumento. Eu só memorizei. Sim, não estava acostumado, o instrumento estava lá com ele, né? Com o Ademar. No clube. Tava no clube. No clube já. E ele me passou a dica e eu fui memorizando. Né? Aí foi que quando eu fui pegar no instrumento, já fui na festa.
Aí que eu vi aquele instrumento, lá de corda grossa, né? Aí, e naquele tempo, era o tonante. Eu lembro do tonante. Então, aí eu vendo, eu digo, rapaz, isso aqui tá tomando aqui, não sei não. Mas eu memorizei mais ou menos ano passado, né? Aí, o chorinho que eu fazia no violão, eu usava aqueles dedal, né? Sim. E, então, eu batia na corda aqui e fazia as bases aqui. Aí, usava os arpejos no violão e tal, mas só que no baixo, eu tinha que usar o dedal, né? Aí, eu fazia tudo bem, fiz tudo as escalas. Mas é que eu não tinha técnica. Sim. Entendeu? Porque o certo tem que ser com os dois dedos, né? Piscato, técnica de piscato. Isso. Aí, então, aí fui e tal, a primeira noite, deu para desenrolar. Já quando foi a segunda noite, eu esqueci. A festa era quantas noites? Era quantas noites a festa? Era duas. 2 noites. 2 noites, que era sexta e sábado. E aí? Aí, quando foi já no sábado, eu esqueci a dedeira. Eu já estava indo já pra festa. Pra festa. Aí quis voltar, o menino disse, não vai dar tempo não. Vai ter que ir assim mesmo. Eu imaginando que rapaz, aquelas cordas grossas lá pra tocar dentro do ouvido, não pode deixar. Sim. Aí, eu sei que eu fui lá, aí o pessoal da chegaram e conversamos lá e tal. Aí eu fui tocando com esse aqui, aí fez cabo, aí passei pro outro, aí fez cabo, e fui passando. Aí do último, eu sei que meus dedos já estavam tudo cheio de cabo. E eu pedi a Deus, acaba, pelo amor de Deus, acaba. Aí foi que tocamos, tá, aí acabou a festa, graças a Deus. Pensa numa festa sofrida. Sim. Quando foi no outro dia, com a mão inchada, cheio de cabo. Aí tá, aí tomando café lá em casa, aí o babão chega, né? E disse, e aí, pessoal, como é que foi lá? Eu digo, a primeira noite foi beleza, na terceira, né? Mas já quando foi ontem, esqueci a dedeira, olha a situação aqui. Aí que foi isso? Não é porque eu uso a dedeira, né? Só que eu esqueci. Aí disse, não, rapaz, o baixo tem que usar esses dois aqui, ó. Ele esqueceu dessa dica pra ti no dia. Foi assim. Lembrou que é da mão esquerda, esqueceu de dar a dica da mão direita. Aí tu tem que treinar aqui, tá? Só tudo. Aí foi que eu comecei a treinar, pronto, aí peguei a base. Aí abandonou o violão. Aí eu já passei a gostar do instrumento. E tem aquele instrumento que a gente... Não, quem... Gostar, né? Quando você pega o baixo assim, vai estudar ele mesmo, que você entende ele, acabou. Aí você entende. Aí eu não quis mais saber de outros instrumentos. Nem do violão. O violão de vez em quando, mas pegou o baixo. E esse ano era que ano, Wilson? Em 1983. Ixi, eu tava nascendo. Quantos anos tinha, Wilson? Eu tinha, na época, 18 anos. Então, nossa, é diferente de 18 anos, porque, na verdade, fazer as contas aqui, em 2002 eu tinha 18 e ia fazer 19 quando a gente se conheceu. E aí tu tinha 37. E esse ano tu vai fazer 61 ainda, né? Tem 60 vai fazer 61. Então, no caso, a diferença é mais ou menos de 18 anos. Então, eu não tinha nascido ainda. Eu tinha 18, ainda estava nascendo. Eu nasci nesse ano, em 83. Era 18 anos de diferença, né? Sim, continua. Pois aí passei a gostar do instrumento, né? Aí fui deixando os outros instrumentos, mas pegava o violão de vez em quando. Porque a base do violão é a mesma da guitarra, só algumas técnicas, né? Aí, e fui trabalhando no contrabaixo. Aí, toquei nos garimpos. Sim. Aí, Wilson, com essa banda, tu tocou quantos anos? Com essa banda, os 5? Eu toquei na faixa de 2 anos. Né? 2 anos. O Wilson tocou com muitas bandas conhecidas aqui em Porto Velho. Os Cobras do Forró, Esferas Nativa, Banda Escala. Chegou a tocar com a Escala 8? Escala 8. Escala 8. O Nilson, né? Isso. Piaba. Tocou o que mais? Banda UE. Piaba, Mais Si, né? Big Banda. Chegou a tocar com Catatal, Mila, Banda da Margarete. Rapaz, o Wilson tem um currículo pancada. Ele só tocou com banda pancada. No tempo, eram as bandas que eu almejava tocar, a banda que a gente andava. Quem que não conheceu os Cobras do Forró aqui em Porto Velho? Depois tocou com a Fera Nativa, depois tocou com a Piolho de Cobra, que já foi mais pra cá, né? Quando criaram o Piolho de Cobra. Né? Tocou com a banda Riégua. Né? A banda Riégua. Os 5 do Forró, rapaz, o Wilson tem uma vasta experiência. Foram quantos anos com contrabaixo, Wilson? 42 anos. 42 anos tocando contrabaixo. 42 anos. Já pensou? É muita experiência, né? E nesse processo aí... Estou engatinhando ainda. Ele é humilde,
Lógico que a gente sabe que o instrumento evoluiu muito, né? Evoluiu, fala-se na questão da musicalidade muito diferente do que era antes, do que é hoje, né? Hoje a gente, hoje o músico é muito mais virtual, né? Então mudou muita coisa. No tempo do Wilson ali, o baixista mais evoluído ali que a gente via trabalhar era o Faísca Bez do Mastros com Leite, né? E o forró era tocado de uma maneira diferente do que se toca hoje. Hoje o avião de forró e tal ali. E o Mastros com Leite que foi o cabeça, né, praticamente. É porque em 86, 1986, tinha um programa do Osmar Tema Show. Transmitido ao vivo. Deixa eu te perguntar disso. Nesse tempo aí. Esse tempo era com Edmar, Jucá. É legal tu falar isso, porque, tipo, aqui nesse tempo aí, eu ouvi falar que o Zezinho da Paraíba estava por aqui, que era um dos sanfoneiros do Mastros com Leite. Que, inclusive, ele veio para cá com a nossa querida e amiga, né, que já faleceu, a Miriam, que era do Café com Leite. Cara, que eu tive o privilégio de conhecer essa galera. A Miriam, eles eram casados, na verdade. Eles vieram para cá, né, eles eram casados. E ele tocava aqui. Qual era a banda que ele tocou? Era Yang Som, na época. Yang Som. Lá no Casarão do Forró. Chegou a tocar com eles, Wilson? Toquei com eles. Olha aí, é porque assim, ó, desse programa de televisão, tinham as bandas convidadas. E vinha muitas bandas do Nordeste para apresentar. Entendeu? E aí você praticamente era um músico da TV ali. Era, da TV. Ah, entendi. Exclusivo da TV, era a banda da TV, né? Então, ali a gente acompanhava o show de calores, né? Tocava as músicas, tudo, né? E então essas bandas convidadas, aí via o meu trabalho e me chamava para fazer os trabalhos, tipo freelance, né? E eu fazia. Que legal, cara, assim. Poxa, viu? Se a gente ainda vai ter, eu vou gravar um segundo podcast contigo pra gente conversar muita coisa, porque é uma história, né? Nesse processo eu era muito menino. Talvez você também fez parte, que você entrou no meio dessa galera já mais antiga como menino, né? E a gente ouve muita história. Eu ouvi a história dessa banda, Yang Som, que o Zezinho da Paraíba estava aqui com a Miriam, né? A afinada Miriam, que era cantora, era uma praticamente das donas do Café com Leite, né? Afonso, o nosso amigo lá, sanfoneiro, que hoje está até no Nordeste, o Paulinho da sanfona. Eu tive contato com essa galera. Inclusive, eles gravaram uma música que na verdade, é do nosso amigo Nilton, que tinha o nome como Jack, guitarrista que tocou com Pintacuia, né, que tocou um tempo com Pintacuia. E o Café com Leite, ainda no auge deles, eles gravaram uma música que a gente tinha no tempo, numa banda que a gente tinha, mas a composição ali era do Jack, né? Jack, que era o nome artístico dele, o Nilton, guitarrista. Muitas histórias, cara. E eu ouvia falar, e eu tô aqui, ó, conversando com uma lenda viva, que tocou com essa galera, que conheceu essa galera, conversou com eles ali, né? Eu creio que o Zezinho não ficou muito tempo aqui, né? Quantos anos mais ou menos ele ficou por aqui? Ficou uma boa temporada. Foi. Ele montou o Xodó. Ainda teve uma outra banda ainda, fora Yang. Xodó, porque a Yang Som foi embora, né? Ah, tá. A Yang Som era uma banda que veio de lá pra cá. Foi, de Fortaleza, mas foi embora pra lá. E ele ficou mais a Miriam. A Miriam foi pra lá também. Ah, entendi. Entendeu? Depois que ela volta. Depois que ela voltou pra trabalhar com Café com Leite. Caramba. Aí ele montou a banda Xodó, aí fez os trabalhos aqui, tudo. Aí só que ele foi pra Fortaleza, até me chamou pra me ir pra lá, pra Fortaleza. Mas naquele tempo eu tocava numa casa fixa, né? Naquele tempo a grana era muito boa, os músicos ganhavam. Naquele tempo o músico ganhava bem. Eu tocava no Cristal Terraço. Sim. Aí, o antigo América Samba. Isso. O antigo América Samba ali na Terreira Aranha, né? Isso. Lá em cima de um prédio. Uma galeria, na verdade. Isso, uma galeria. A Galeria Eldorado. Sim, a Galeria Eldorado. E lá era... Primeiro foi o Cristal Terraço lá, né? Aí depois passou a ser o América Samba. Sim. Já deu meu tempo, já da galera mais pra cá, já nos anos aí 2000, não, aqui 2000 nada, mais pra cá. Não, 2000 mesmo. América Samba, 2000, 2001 ali. Foi o tempo do auge do América Samba, foi o tempo que eu tava iniciando mesmo na carreira musical. Bem mesmo, rastejando. Tava assim, tocando nessas festas, não tava tocando profissionalmente. A gente chegou a tocar ali no América Samba. Uma das primeiras bandas que eu tinha, muito fraquinha. Tocava até guitarra, misturando guitarra no samba e no pagode, que não tinha nada a ver. Mas tudo bem. Pois sim. Então, eu não tinha, assim, muita, assim, experiência pra sair, assim, pra fora, né? Sim, dava medo, né? A gente não era, aquelas coisas. E como eu trabalhava fixo já na casa, né?
Eu também deixasse o povo também, né? Sim. Aí não fui, perdi. Aí foi que o Zezinho fez o trabalho com o pessoal lá. Aí quando pensa que não, aí ele já não machucou o fez. Poxa, viu? Já pensou tu lá? E se tu tivesse ido, tu tava numa dessas bandas até hoje por aí, né? Sim. Mas tem coisas que vai entender os planos de Deus pra nossa vida, né? Wilson, qual foi a tua experiência como professor? Chegou a ter, assim, eu considero o Wilson como meu professor, porque durante ele ficou um tempo na Riego e depois ele recebeu uma proposta para sair, eu não lembro qual era a banda, eu acho que era Piolho, não era não? Quando tu saiu da Riego, acho que o Piolho de Cobra estava nascendo. Era. Né? E eu acho que foi para lá que você foi tocar. Porque eu lembro que eu fui fazer a abertura do Piolho de Cobra no Ipiranga. Lembra da dupla Nando e Nante? Ah, Nando e Nante. Aí tu foi tocar com eles. Fazer com eles. Verdade. Aí o Wilson saiu, cara. Ele já tava com todo o repertório e tudo mais. Eu disse, Wilson, pelo amor de Deus, agora tu vai sair, me passa as coisas. E o Wilson, eu vou colocar agora, um tema. Você vai ver, depois a gente volta de novo. Um tema que praticamente foi uma aula que o Wilson me deu. Uma aula que ele me deu. Ele passou esse tema nota por nota para mim. Eu já gravei. Caso você queira procurar eu tocando aí, procurei meu Instagram profissional de música, Prof. Álvaro Ramalho, tá? Prof. Álvaro Ramalho. Procura lá no meu feed, tá por lá eu tocando, uma homenagem que eu faço pro Wilson, que o Wilson passou aquele tema para mim, nota por nota, eu toquei por ali, ainda faltam algumas notinhas ali, eu toquei mesmo só para gravar como uma homenagem pro Wilson. Inclusive eu faço uma homenagem, posto lá no meu Face também, Álvaro Ramalho, procura aí, tá? E aí eu falo do Wilson, que foi muito importante para mim. Ele passou esse tema para mim, passou muitas dicas de forró, como é que fazia. Não foi só esse tema, tem um outro tema, né? Quem sabe num próximo podcast você vai tocar. Fica aí com esse tema, o Wilson tocando. Wilson, eu sei que tem muita coisa, eu vou marcar um outro podcast pra gente conversar. Mas assim, vamos lembrar alguma coisa. Eu acabei de lembrar, na verdade, com essa música que você acabou de ver aí. Essa é a memória que eu tenho com o Wilson. Foi assim que ele foi meu professor nesse tempo, era assim que a gente aprendia. A gente aprendia com pessoas mais experientes com a gente. E eu tive o privilégio e a honra de conhecer o Wilson, porque o Wilson sempre foi esse cara, gente boa, humilde, brincalhão, rapaz, é o homem da comédia. Gosta de contar uma piada que você nem sabe. Mas tu lembra, assim, vamos lembrar aí uma experiência que a gente chegou a viver junto. Pronto, eu vou lembrar uma aqui. Nesse tempo, na Copa de 2002, o Brasil foi campeão no Japão, né? Foi no Japão. A gente foi para o Apuí. Lembra? Foi tu baixista, eu era o vocalista da banda. Eu, o Cocota, como era o menino que a gente chamava o Candiru, esqueci o nome dele, Candiru lá de Manicoré, cantava com a gente foi para lá. Ele disse que era 3 vocalistas. Né? O Kit no teclado também foi com a gente ali, tu no baixo, eu não lembro quem foi na guitarra, que a gente foi o Tucano, é o David, não sei se foi ele que foi tocar guitarra com a gente, ou não teve guitarra, não lembro. O Nilton não foi com a gente, não? Ah, foi mesmo, foi o Nilton que era o Jack, que tocou com o Pitacuia, foi ele que foi com a gente, foi ele que fez guitarra lá. Né? Você fez baixo, disse que eu era um dos vocalistas da banda, que eu queria ir. Mas eu tocava algumas músicas, o Wilson era um cara, como eu falo, humilde, ele dava os baixos, eu tocava o shot, que era a coisa mais fácil pra me tocar, e as músicas mais difíceis, que eu não era besta, eu jogava pra ele. As aberturas, as coisas eram com ele. Eu tocava o shot, que eram as coisas mais fáceis, e cantava. Diz que nesse tempo aí foi meu início como vocalista, mas não durou muito tempo, não. Bossava.
Ali que você diz, dá poder pro cara, cheguei ali, que era com aquela pose, cara, o vocalista, grande disco, não era nada, não cantava nem nada, cantava mal, cantava só afinado. E eu lembro que a gente foi pra lá, a gente viveu um momento muito engraçado da pizza que a gente comeu lá, que a gente ficou cheio né, da pizza que a gente comeu. Foi de madrugada o jogo, amanhecendo, que o Brasil foi campeão. Foi uma coisa ali, foi um momento muito engraçado. Mas tu lembra alguma coisa mais engraçada que a gente chegou a viver? Alguma coisa? Eu lembro lá de Humaitá. O que foi que aconteceu? Eu tocar no Arraial. Ah, sim, lá no Arraial, lá do... Ai, cara, esqueci. Seringal. Sim. Seringal. Lá a gente foi tocar com a Rieba, não. Lá foi com a banda do Márcio, não? Não, foi a Rieba. Não, é verdade. Lá eu toquei lá umas 2 vezes. Era o batera do Daci, verdade. O Dance Batera. Então, eu, no caso, só acostumado assim, tipo, quando eu vou pro Amazonas, digamos. Sim. Vai estar Mandicoré, Nova Aripuanã, sim. Assim. Aí eu sou acostumado a comprar um açaí. Entendeu? Aí eu fui e comprei, de tarde, já que a gente ia passar o som, né? Aí eu comprei o açaí e tal, e comprei a tapioca, aquelas coisas, né? E levei pra gente merendar, né? Sim. Quando nós chegamos lá, tava um banquete. O pessoal preparava um banquete. Foi lá, é verdade. Lá no Seringal. E a gente tomando aquele açaí e tal, aquelas coisas todas, e fomos comer a comida lá, dar os outros, né? Aí quando ele tava bem comendo lá, né? Aí já ia voltar pra se arrumar pra ir tocar. Pra tocar. Né? Aí o organizador da festa lá pegou e chegou lá e disse: e aí, já estão prontos pra tocar? Eu digo: mas não é lá atrás, depois das quadrilhas, tal, as coisas tudo? E a gente vai tocar? Não, é porque a gente foi atrás do sanfoneiro pra tocar negócio das quadrilhas. Eu lembrei que foi a gente que teve que tocar as quadrilhas, rapaz. É verdade, cara, é verdade. Foi verdade, nós tivemos que improvisar lá. Foi o Kit que tocou, o Kit teve que fazer. Teclado, coisa tudo, né? É verdade. E nesse tempo nem tava no auge, porque depois todo mundo queria tocar, era Calypso em Zabum. Nem tinha ainda o avião de forró nesse tempo, com o lance do elétrico, a gente já tocava nesse tempo. E a gente pegou as músicas e disse, rapaz, vamos pegar a música que a gente toca, vamos tocar em quadrilha. Tocava Calypso, tocava, não sei, tocava Machos com Leite, tocava o Shot, que era Shot, tocava tudo bem. Né? Tocava só essa música aí. Aí depois que o empresário disse, vocês vão ter que tocar agora as quadrilhas e tal, e é vocês mesmos que vão fazer, tal, as coisas todas. Aí o Daci chegou pra gente e disse, colega, nós vamos tocar agora, é? Eu disse sim. Aí ele disse, colega, tô passando mal aqui. Chega por sua do fio aqui. E pra tocar bateria eu não vou aguentar, não. Aí, quando na moda lá, que era o Caetano. Né? Até disse, tem mais açaí aí. Vai ter muita história bacana. Muita história bacana, bacana mesmo. Wilson, na tua visão, a música, ela transforma a vida? Ela pode transformar a vida de uma pessoa? Transforma, né? Ela transformou a tua, né? Transformou a minha, transformou de muita gente, né? E o que o contrabaixo representa pra ti hoje? É uma vida, né? É a tua vida, né? A tua vida. Mas praticamente tu tem mais tempo de baixo do que... assim, a maior parte da tua vida foi contrabaixo, né? Porque 42 anos hoje tu tem 60, vai fazer 61. Então praticamente foi mais de 70, 80% da tua vida tocando contrabaixo com a idade que tu tem hoje, né? Pois é. E sabe o que é interessante, gente? É porque aqui é onde eu queria chegar. Minha vida é muito parecida com a do Wilson, né? E a música, ela salvou a minha vida. Eu falo que salvou a minha vida porque minha mãe conta, né? Eu era do tempo da gangue, o Wilson também, mas o Wilson já era mais vivido que eu. E eu morei no Coab, já a gangue do vinho, o pessoal chamava, era o tempo das gangues, né? E assim como hoje, né, existe aí essa vida de criminalidade que as pessoas entram, no tempo era as gangues, né? Minha mãe tinha muito medo de eu entrar pra gangue do meu irmão, porque nós éramos dois homens, né? 2 homens. E eu aprendi a tocar violão assim também, sozinho, ouvindo. Eu fiz um pedaço de pau de madeira, onde eu botei as cordas, as linhas de pescador, e os traços do violão eu desenhei com caneta, e ficava ali porque eu não tinha violão, né? Meu tio ficou sabendo, tinha um tombante também,
Eu peguei esse violão até aprender, fiquei durante um tempo, não sabia afinar, levava também para os vizinhos para afinar para mim, até que eu fui aprendendo. E um dia minha avó comprou uma guitarra para mim, uma Magna, eu lembro no tempo. Depois a minha mãe comprou um violão. E minha mãe nessa preocupação, né? E aí eu lembro que tinha alguns amigos vizinhos, policiais, que me conheciam. E sempre tive o cabelo assim, espeta. E aí a minha mãe ficava muito preocupada. Aí os policiais lá, que era vizinho, falaram assim: ei, não se preocupa com o espeta não, cara. O espeta não quer saber desses negócios de droga, de gangue. O negócio dele é música, música. E eu era apaixonado pela música. Então, queira ou não queira, a música salvou a minha vida, para mim não ter entrado na criminalidade e tudo mais. Só que aonde foi que eu me perdi na diferença do Wilson? A gente vinha caminhando de lá para cá, eu perguntei: Wilson, tu bebe? Tu bebeu alguma vez na tua vida, Wilson? Como é que tu respondeu para mim? Fumou alguma vez? Nunca. Então o Wilson nunca bebeu e nunca fumou, né? Teus pais sempre foram juntos, moraram juntos, chegaram a separar? Não, assim. A minha mãe, ela faleceu. Seu pai ficou viúvo, então. Aí o papai ficou viúvo, né? Aí já arrumou outra esposa. Tá. Mas teu pai, nesse processo da tua mãe, ele também ajudou nesse investimento na tua vida de músico? Também. Ele te incentivou? Sim. Então ele ajudou. A tua mãe deu uma força maior, mas teu pai estava também lá. Então isso aqui que eu quero enfatizar, cara. Isso aqui é importante. Porque talvez foi a diferença, sabe assim, fantástica entre mim e o Wilson. Porque meu pai morreu, eu tinha 9 anos e meio. Tua mãe morreu, tinha quantos anos, Wilson? Eu tinha O Wilson já tinha 22 anos. Olha a importância da família. Então meu pai morreu, eu tinha 9 anos e meio, eu ia completar 10 anos. Meu pai morreu em agosto. Em outubro eu ia completar 10 anos. Meu irmão ia completar 9. Ele tinha 8, ia completar 9, virando o ano em janeiro. Eu faço 10, aí ele faz 9. Então ele tinha 8, eu tinha 9 anos e meio mais ou menos. Meu pai morreu em agosto, dia 24 de agosto de 2000, se não me falha a memória. E eu ia completar 10 anos. Então minha mãe me criou só. Então não foi fácil para minha mãe, né, trabalhar o dia todo. E a gente foi criado pelos nossos tios, ficava com as pessoas, né? Então a gente vai pegando criação de outras pessoas. E eu acho que aí foi a diferença. Porque ao mesmo tempo que eu peguei a música, quando meu pai morre, o violão que era do meu pai foram buscar, eu não lembro quem, levaram. Então eu não fiquei com o violão do meu pai. Mas pela lembrança que eu tinha do meu pai tocando, eu quis aquilo para mim. Eu fui atrás de um jeito de aprender e conquistei. Só que eu não tinha essa figura paterna do meu lado ali, incentivando, esse menino vai ser músico. Talvez tua mãe te levava, ia te buscar, viu, assim, pegar, tá estudando e tal. Eu tinha esse acompanhamento. Teu pai... Apesar que aí ela investiu, né? Mas só que ela tá preocupada. Tá vendo? Mas então é disso que eu tô falando. Ela investiu, mas ela tinha essa preocupação. Então, queira ou não queira, ela tinha preocupação com o filho, com o pai, né? E eu não tive isso. Nesse processo de eu começar a tocar, eu também comecei a beber. Eu conheci o álcool. E esse foi um grande problema, porque esse meu início não foi melhor, viu, como foi o seu, por causa da vida com álcool que eu tive. Eu não usei droga, nenhum tipo de droga e tal. Mas eu comecei a beber muito cedo. Eu comecei a beber com uns 15 anos, 15 para 16 anos. Então eu fui um péssimo músico por causa disso. Eu nasci com essa aptidão musical, que as pessoas chamam de dom, né? Eu tinha facilidade, mas fui um péssimo músico porque eu pendi pro lado da bebida. Eu bebia, então eu não investi no meu instrumento, eu investi muito pouco em estudo, eu não tinha no instrumento, tipo, depois que eu conheci o contrabaixo, eu não fiz esforço para me comprar um baixo, para me ter um baixo. O violão que eu tinha da minha avó, depois eu vendi, a guitarra eu vendi. Nessa época, o Zezinho da Paraíba Me chamou para ir para eu não tinha instrumento. Eu tocava no instrumento da banda. De mar. Sim. Né? Nesse tempo, aí eu dependia do... o músico que prevalecia geralmente era o que tinha instrumento nesse tempo, né? Então, foi aí que eu me perdi. Assim, eu dou graças a Deus, assim, que eu conheci esses músicos, porque foram músicos que acreditaram em mim, né? A Caetano, a banda Riégua, algumas outras bandas que eu comecei, que foram bandas já profissional que me levaram pra noite. O Kit mesmo, que é um cara que eu também quero trazer aqui, foi um cara que eu conheci muito antes da Riégua, que eu toquei com ele, só pra você ter noção. Um dia eu em cima do palco, cara. Eu já tava ali começando a tocar o contrabaixo, eu dormi em cima do palco embriagado. Eu apaguei, embriagado. Eu tinha o quê? Uns 16 anos, cara. 16 para 17 anos. Então eu dormi em cima do palco ali, no antigo cerveja.com, embriagado, eu dormi. E eu lembro que os caras gostavam tanto de mim, o Kit bravo. Não,
ele dormiu, não tocou bebo, cara, não sei o que, os caras, não, vamos pagar ele e tal. Aí eu, poxa, envergonhado, né, com aquela situação, eu falei, não, cara, se vocês não quiserem pagar o meu cachê, pode dividir entre si, porque na verdade eu não toquei mesmo, cara. Tava embriagado, acabei dormindo em cima do palco. Então esse tempo foi um tempo ruim, muito ruim para mim. Mas eu dou graças a Deus porque essas bandas me acolheram, acreditaram em mim quando eu não era nada. Depois veio o Caetano, a banda Riégua, o Daci, o Davi, o Cocota, foram pessoas muito importantes para mim, porque eu fui um cara muito teimoso desde criança, desde pequeno. Então eu fui criado por essas pessoas praticamente, com figura paterna, né? Referência de homem, né? Minha mãe dava uma boa criação para mim. Então eu fui. E todas as bandas que eu conquistei, eu dependi dessas pessoas. Então, quando eu cheguei no meu auge, onde eu entrei depois na Swing Ecstasy, né, foi a minha banda Limite ali, que eu ainda tocava embriagado, não estudava bem, mas um cara que também eu tento trazer no músico que investe no podcast aqui para entrevistar, que é o Paulinho Ramos, o filho do Ramos, dos Cobras, dos Metais. Foi um cara muito importante para mim, porque ele acreditou em mim, tudo que ele queria que eu fazia, ele fazia, faz isso, faz isso. Então ele me segurou no meio de muitos profissionais, como Catatá, um grande baterista, Mila, um grande percussionista. Então eu toquei 2 anos e meio dentro de uma banda que eu não tinha condição para estar lá. Mas por causa desse... Não, Guernes fala, né? Entendeu? Depois que eu saí da Swing Ecstasy, foi quando eu estava começando a ter os meus primeiros contatos, foi quando eu conheci a minha esposa, né? Comecei a ter um contato com a igreja, com o Senhor. A minha vida foi mudando, foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a crescer musicalmente. Comecei a pegar essas minhas experiências vividas lá atrás, teoricamente, não praticamente, mas teórica, e comecei a aplicar na minha vida. Aonde o Wilson faz parte disso, aonde muitos músicos que passaram na minha vida fez parte disso. Então, de certa forma, mesmo que tardiamente, mas a música acabou salvando a minha vida. Porque foi ela que fez eu sair da lama, sair do vício. Não ter entrado na gangue, mas entrei no vício. E depois foi ela que me tirou do vício. E hoje eu trabalho como músico, eu sou professor de música, eu me formei, eu sou formado, eu tenho faculdade de música. Hoje eu sou concursado na prefeitura e dou aula de música, sou instrutor de música, sou multi-instrumentista, então o que eu não consegui ser como adolescente, eu acabei vivendo mais para frente como um músico profissional. E eu digo que a minha profissão hoje é música. E graças a pessoas como o Wilson, como vários que você viu no podcast aí. Então eu sou grato por isso, tá, Wilson? E vamos caminhando para o final, Wilson, que a hora passou. O conselho que você deixa aí, que conselho você daria para quem está começando no contrabaixo? É humildade, humildade. Aprender, né? A vontade de aprender, né? Humildade de aprender. A humildade e esforçar, né? Hoje já tem a internet que ajuda muito, né? Bastante. Nosso tempo não ajudou, né? Então, tem que aproveitar enquanto é tempo, né? Muitos músicos que gravam, passando dica, né? O próprio Wilson mesmo. O Wilson tem um canal, viu, gente? Qual é o teu canal, Wilson? Wilson do Baixo. O Wilson do Baixo. Procura aí, eu vou deixar aqui na descrição. Depois para você... Apesar que eu ainda tenho que gravar ainda. Não, mas já vai, se inscreve lá, já se espera lá, que você vai ver vídeos muito bons do Wilson. Do Wilson do Baixo. Continua, Wilson. Conselho. Então, a pessoa ele tem que ser humilde, né? Para falar, e levar o trabalho para o lado profissional. Porque quando ele quer ser um profissional, ele tem que dedicar a vida dele. Pronto, isso aí já responde outra pergunta que eu ia te fazer. O conselho que você daria para quem deseja viver de música? É o que você está falando. Então, porque às vezes a pessoa toca, mas às vezes leva para o lado hobby. Né? É como, vamos dizer... Como eu vivi. Eu vivi assim mais ou menos também. Como, por exemplo... Vivia mais boêmio, bebendo. Mais... Jogador de futebol. Tem aquele jogador que vai jogar uma pelada. Só por jogar ali e tal, só brincar, praticar o esporte e tal, tudo isso. Mas já tem aquele que quer seguir carreira. Né? Levar para o lado profissional. Então ele já tem que dedicar ali a vida dele para aquilo ali. Entendeu? Cada vez se profissionalizar mais, as portas ele se abrem. Né?
Guarda a dica aí, gente. Gente, agora o Wilson vai fazer o número no violão. Se ele quiser tocar, se ele quiser só solar, fazer alguma coisa. E nós já vamos caminhar pro final. Vejo um barquinho que navega nessas águas mansas desse rio. Ouço o som de um barulho da gaivota que ecoa nesse vento, traduzir no violão. Vejo o lindo verde dessa mata, traz o ar da inspiração. Vejo um jaburu com uma arara, lendo essa poesia, canto uma linda canção. Barquinho, me leva junto com você nesse dia ao amanhecer. Tudo isso me faz viver. Morena, você faz parte de mim. É por isso que eu fico assim, tão doidinho pra te ver. Ouço o som das águas que encanto nessa praia queimo meu coração. Vejo uma morena tão bonita bronzeando a sua pele com o sol desse verão. Vou descendo essa cachoeira, vejo uma ilha com os coqueirais. De repente a dor aperta o peito, fico aqui nessa distância, sem o amor que satisfaz. Barquinho, me leva junto com você nesse dia ao amanhecer. Tudo isso me faz viver. Morena, você faz parte de mim. É por isso que eu fico assim, tão doidinho pra te ver. Barquinho, me leva junto com você nesse dia ao amanhecer. Tudo isso me faz viver. Morena, você faz parte de mim. É por isso que eu fico assim, tão doidinho pra te ver. Bom, gente, é isso aí. Isso aí é o Wilson 10. Você vai achar ele nas redes sociais aí, no canal dele. O Wilson do baixo. Tá escrito Wilson com W. Eu vou botar na descrição aqui do canal, tá no podcast aí, certo? Wilson, eu quero agradecer pelo convite. Vai ter vai ter de novo. Eu espero que dessa vez eu tive que improvisar, como falei, te trouxe aqui na minha casa, montei um local aqui, aconteceu alguns momentos, algumas coisas engraçadas aqui, né? Então eu quero te agradecer pela contribuição, vai contribuir na formação musical de muita gente. Você quer deixar alguma palavra para encerramento? E até do outro lado também, né? Eu tenho umas composições também.
Pois é, nós vamos conversar. Cara, olha só, o Wilson tem tantas coisas engraçadas. No próximo a gente vai tentar conversar algumas piadas. O Wilson é contador de piada. O Wilson já foi no Faustão, no Se Vira dos 30. O Wilson é compositor. Já viajou para Goiânia também, fez trabalho, passou um ano e 5 meses em Goiânia, tocou lá em Goiânia. Aqui ele fez gravações. Então tem muita história. A gente vai deixar isso aqui pro segundo podcast. Músico que investe, mestre da minha jornada musical. Então, eu agradeço, Wilson. É tanta história sem deixar que vai passar do tempo e as pessoas, né, eu quero que as pessoas assistam. Veja, por isso que nós vamos gravar a segunda vez. Vai dar tudo certo. Então, gente, eu quero agradecer você por ter ficado até o final. Curte, compartilha, comenta e até o nosso próximo podcast Músico que Investe, com a série Mestres da Minha Jornada Musical. Até mais. Obrigado, Wilson. Abraço, até a próxima.